Guerras em casa. Como reagir em situações? Calar ou falar? Ignorar certas ofensas? Orar e evitar? Tem momentos que realmente você tem que se calar, na sua grande maioria, né? Porque quando se trata de guerras em casa, eu digo isso assim, porque quando eu cheguei na Força Jovem, assim, que eu mais enfrentava, além de todos os problemas que eu tinha dentro do meu interior, eram as guerras em casa, né? Tanto que muitas coisas se desencadearam na minha família e isso afetou, né, no meu comportamento, na minha maneira de reagir diante das situações que eu vivia. E quando eu cheguei até a Força Jovem, que eu entendi o que era o mundo espiritual e o mundo físico, a princípio eu não entendia muito isso, então eu queria reagir na carne, eu gritava, eu queria espernear, eu queria fazer acontecer, falar, e eu queria botar o dedo, falar, olha esse é o diabo tá te usando e não sei o quê, e assim, totalmente sem sabedoria. E enquanto eu agia dessa forma, eu não via nenhum tipo de resultado em relação à minha fé. Mas quando eu passei a realmente entender que aquela situação ali fazia parte de uma situação espiritual, que tinha algo espiritual ali por trás, eu passei a entender a maneira como eu realmente deveria agir. Claro que, por exemplo, quando tinha situações assim, eu me lembro que quando eu comecei a vir na Força Jovem e tal, meus pais, a minha mãe, no caso, ela não acreditava muito que eu tava indo realmente pro Força Jovem. Então, ela achava que eu tava mentindo, que eu tava indo pra outro lugar, que eu tava indo pro baile funk, que eu tava indo pra qualquer lugar, menos pro Força Jovem. E aí, às vezes eu tinha que me posicionar, assim, no sentido de falar assim, olha, eu realmente estou indo para a igreja. Se você estiver duvidando de mim, vai estar lá em tal horário, tal lugar, que eu vou estar lá. Só que ainda assim era difícil ela ter aquela confiança em mim, porque eu era uma mentirosa de carteirinha. Então, realmente, né? Então, paulatinamente, eu tive que ir conquistando essa confiança da minha família. E às vezes a gente acaba passando realmente guerras por conta disso, porque anteriormente você era aquela pessoa que mentia. O Pinóquio do seu lado era aprendiz. Você era a rainha da mentira, a professora da mentira. O diabo também estava aprendendo com você. E aí, de repente, você realmente conhece o Senhor Jesus, decide ter uma atitude diferente, passa a ter um comportamento ali para agradar a Deus, você vai ter que entender que a sua família vai ter um tempo ali para conquistar, né? Para você conquistar a confiança deles, que foi o que eu tive que fazer também para que a situação começasse a mudar. E entender também que, por exemplo, assim, né, os pais, eles sempre querem o melhor, só que eles querem da maneira que eles estão vendo, né? Então nem sempre eles vão falar para você algo que realmente você vai concordar, mas com certeza a intenção deles é que você venha a ser ajudado, é que você não sofra. Então você tem que começar a olhar com esses olhos. Então muitas vezes você quer bater de frente, ele fala uma coisa pra você, você quer falar duas, e assim, pelo menos se eu estiver chamando a atenção de alguém, vai uma dica. E a pessoa aí, em vez dela concordar ou ela ouvir com calma, ela já quiser jogar um monte de argumento em cima, né? E aquilo ali vai me irritar. E muitas vezes eu vejo que é isso que às vezes você faz. Às vezes o teu pai tá enxergando de um jeito, tua mãe tá enxergando de outro, e você quer mostrar pra eles que não é do jeito deles, que é do seu jeito. E aí você quer impor isso, e aí você acaba batendo de frente. Então isso vai fazer com que eles não venham te ouvir, porque a partir do momento que você bateu de frente com eles, eles já não vão querer te ouvir, por mais que você esteja certo, né? Hoje em dia também o jovem acaba querendo muito achar que é o pai e a mãe, né, na situação ali dentro de casa, né? Então é como você falava, né? Às vezes quer ir lá, o pai e a mãe tá brigando, aí quer falar, olha, vocês não sei o que lá, quer mandar ali. E também não é assim, né? Claro que até esses dias teve uma menina que perguntou pra mim, assim, eu até depois falei com ela de novo sobre isso, que ela falou, Fabiana, quando meu pai e minha mãe estão brigando, o que eu devo fazer? Eu devo ir lá, apartar, devo orar? E são situações que cada caso é um caso, né? Eu já tive situações do meu pai e da minha mãe estarem brigando ali, porrada, todo mundo ali se batendo. Eu tive que ir lá e
e apartar, tá ali no meio, mas eu não tava ali, tipo, eu tava ali em espírito e falando, não, gente, calma, porque também é como você tá ali. Se você tiver na carne, você pode forçar, você pode ter maior braço forte, apartar ali, mas não vai ter resultado. Mas se ali, você tá ali no meio, mas você tá, tipo, em espírito de oração, né, porque ali é uma guerra espiritual, por mais que seja carne batendo, mas é o espírito do diabo ali, né, fazendo aquela contenda. Então você tem que estar em espírito. Mas tem momentos que às vezes seu pai e sua mãe estão discutindo e você não adianta ir lá se intrometer, tipo, o que vocês estão falando? Não é assim não, ô pai, não sei o que lá, ô mãe, não sei o que lá. Não, daí você tem que ir pro seu quarto realmente lá, dobrar o joelho e falar, meu Deus, olha, aparta. Ou às vezes, até quando tá brigando ali fisicamente, às vezes você não vai ter como apartar, daí você vai ter que orar. Então tudo cabe você falar com Deus, falar, meu Deus, o que eu devo fazer? E Deus vai te mostrar. Não existe uma receita, né? Porque cada hora, cada momento vai exigir algo de você. Então, essa é a importância de você estar sempre em comunhão com Deus, porque Deus vai te dar a direção certa para o momento certo, né? E sabendo também que o diabo ele vai usar a família, né? Porque, assim, a gente tem uma expectativa muito grande em cima da nossa família. Quando, né, vai ter o Mega Dance. O pessoal que vai dançar, por mais que querem os amigos lá, eles querem quem? Olhar lá e ver a mãe, ver o pai, ver a família torcendo. Então, normalmente, quando o jovem ele começa a vir para a igreja, ele acha que é de imediato. Eu tô indo para a igreja, então, automaticamente, minha família tem que voltar a confiar em mim. Mas foi como a Juliana falou, foram anos, meses fazendo tudo errado, e não é da noite pro dia que vai ser mudado, mas ele tem que olhar aquilo com o olho espiritual. Poxa, eu vou continuar. Por quê? Porque eu tô fazendo certo, eu tô plantando. Quando a gente planta, a gente não colhe da noite pro dia. É um processo. Então, você tem que aprender a caminhar nesse processo. Plantou ali, eu comecei a mudar, plantei minha semente. Então, todo dia que eu luto contra a minha vontade de entrar numa briga, de entrar numa discussão, que eu vou lá e me rendo à oração, eu tô regando aquilo ali. Daqui a pouco aquilo vai cessar. Então, é algo espiritual para quê? Para você falar assim, eu comecei para a igreja e não tá adiantando nada. Parece que tudo piorou. Não, mas é pelo contrário, isso é para você desistir. Isso é sinal que você vai no caminho certo. Então, prossiga. E quando, por exemplo, eu comecei a caminhada na fé, que acontecia essas guerras na família, vinha muitos pensamentos assim na minha cabeça. Olha, tá vendo? Quando você tava lá no mundo fazendo tudo errado, isso aqui não acontecia. Sua mãe não brigava. Sua mãe não brigava com você, seu pai não falava com você, não reclamava que você estava indo pra força jovem. Às vezes, minha mãe, eu passava a noite toda fora de casa, ninguém nunca falou nada, bebendo, fazendo tudo de errado. Agora, dá 10 horas da noite, não chegou da igreja ainda, por quê? No meu caso, o pensamento que vinha pra mim era o seguinte: seu pai levava você pra balada. Porque meu pai às vezes me deixava lá nas festas que eu ia. E aí eu tô indo pra igreja e de repente tá essa confusão. Eu sou criticada e tal. Ainda mais porque eu estava indo na Igreja Universal. Enfim, mas eu tive que ali ter o olhar espiritual e entender que eu não poderia me deixar levar por aquela situação aparente ali que estava acontecendo comigo. Porque às vezes assim, a gente pensa assim, vou desistir. Que chegou a vir esse pensamento na minha cabeça. Quando eu tava no mundo fazendo tudo errado, não acontecia isso. Agora que eu tô certinha na igreja, tá acontecendo isso. Eu vou jogar a toalha, eu vou parar de ir, vou voltar a ser quem eu era. Enfim, mas tudo ali era uma tentativa do diabo de me fazer realmente desistir. E se eu tivesse parado ali no problema com a família, tivesse ali parado olhando para as brigas que aconteciam em casa, eu não teria continuado, eu não teria investido na minha comunhão com Deus. Então, é sempre importante entender que essa questão aí da família traz sempre para o plano espiritual, para você saber o que Deus quer que você faça, para que você tenha sabedoria e Ele possa aí te usar, né, até mesmo para levar Deus e o Senhor Jesus para sua família,